Boa noite a todos, queridos, meus queridos, boa noite a todos. Estou vendo aqui já Rosimeire Ramalho, Marisa Rodrigues, Milene Oliveira, Conceição Figueiredo, Bernardo Carneiro, Cláudia Kiko, Marisa Andrade, Marta Almeida. Que maravilha! Tô ajustando aqui. Olha, Márcia Reis, Marta Almeida, que coisa boa. Olha, Rose Pintar, Cássia Vieira, Cláudia Nunes, Rosângela Ferreira, que coisa boa. Nádia Sabino, todo mundo chegando aí para a nossa live, né? Desculpem, eu atrasei aí 2 minutinhos, né? 3 minutinhos aí para começar a live, porque eu estava numa live do grupo do Centro Espírita Comunhão Cristã, o Centro Espírita Comunhão lá de Brasília, né? O Comunhão. E uma live no Instagram que durou agora, então foi a conta de sair da live e já vim direto para cá, né? Mas muito feliz de estar com todos vocês. Mais uma live aí do nosso canal Espiritualidade e Vida, para a gente poder conversar sobre espiritualidade, sobre esse conteúdo maravilhoso da doutrina espírita, esse conteúdo esclarecedor e consolador, né? Temos aqui pessoal de Porto Alegre, Blumenau, Santa Catarina, São Paulo, olha, Guarujá, Pindamonhangaba, aí temos aqui o Nordeste, Ariranha. Então, uma maravilha, né? O pessoal está começando chegando aí agora, já estamos aqui quase 600 pessoas, né? Estamos começando a chegar para a live, então estamos lembra aí, no capítulo 9, o capítulo chamado Problemas de Alimentação. Então, que capítulo é esse? O enfermeiro Lísias, em uma conversa muito amiga, muito esclarecedora com André Luiz, no mundo espiritual, contava uma história a André Luiz. Uma história ocorrida na época, né? Tem que entender que esse livro aqui é da década de 40, né? Então, ele contava uma história ocorrida no século XIX ainda, quando a colônia espiritual Nosso Lar estava nos seus primeiros momentos de desenvolvimento. E quando o governador espiritual de Nosso Lar estava no início da sua governadoria da colônia espiritual. Qual foi o problema? O problema era o seguinte: era uma colônia espiritual recente, recém-inaugurada, então ela não contava ainda com um grupo de espíritos mais robustos, mais acostumados às características da vida espiritual. Então, o que predominavam aqui? Espíritos recém-desencarnados que ainda traziam resquícios, que ainda traziam um apego muito grande à vida corporal. Não é? Um apego gigantesco aos hábitos, até aos vícios, né? Até os vícios da vida corporal, incluindo vícios da alimentação. Vícios da alimentação, da bebida, vícios sexuais, vícios financeiros, vícios econômicos, vícios comerciais, não é? Imaginamos aí que aqui encarnados nós temos espíritos vivendo os mais diferentes níveis de vida espiritual. Não é mesmo? Nós temos isso tudo, né? Pessoal, tem muita gente dizendo, a internet travou, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. No meu aqui está transmitindo direto, não está tendo corte nenhum.
mas pode ser que a sua internet aí tenha problema. De qualquer maneira, está gravada a live, ela vai para o canal Espiritualidade e Vida. Qualquer coisa, se você não conseguir acompanhar, depois é só olhar e dar uma olhada, tá bom? Tem visto alguns comentários aqui, pessoas dizendo que estão angustiadas. Eu estou todos os dias no meu Instagram realizando uma live às 21 horas, ensinando as pessoas a meditar, a adquirir a serenidade interior, a cuidar das suas emoções, a cuidar do seu mundo íntimo. Tá bom? Então, por favor, não deixa de acompanhar lá, não é? Tô vendo aqui, ó, a Joelma Cassiano dos Santos está fazendo, manda um beijo para Osasco, um beijo para Osasco, né? Então vamos retomar lá, vamos retomar o que a gente estava falando, né? Hoje eu vou pedir para vocês, eu tenho que fazer uma live um pouquinho mais curta, então não vou poder ficar até 9 horas, tenho que fazer um pouquinho mais curta, porque eu estou numa sequência hoje de muitas lives, né? Aí tem que me preparar para as de 21 horas, então eu vou terminar aqui mais ou menos umas 20 e 30 e poucos, né? Então vamos aproveitar bastante o tempo aqui, aproveitar bastante. Hoje também a internet está meio ruim, né? Mas vamos lá. Então, o Lísias contava qual foi a primeira providência que o governador espiritual de nosso lar tomou? Ele pediu o auxílio de 200 espíritos que residem em esferas superiores da vida, para que pudessem dar um curso, pudessem ensinar aos habitantes da colônia a ciência da respiração. Olha isso. Ciência da respiração. Da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Nós estamos no capítulo 9 do livro Nosso Lar, na segunda página do capítulo 9. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de Nosso Lar manifestaram-se contrários. Olha isso. Alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então, aqui nós temos uma coisa curiosa, não é? Que é o problema do técnico. O problema da pessoa que está com o pensamento só na parte técnica. Não é? Então, havia técnicos na colônia Nosso Lar. Né? Mas os espíritos que vieram, os 200 espíritos que vieram, eram de esferas superiores, incluindo o governador. Então, os técnicos tinham certeza que eles sabiam mais do que os espíritos superiores, que estavam vindo de regiões superiores do mundo espiritual para ensinar. Essa é uma lição. Então, aqui tem uma grande lição para a gente. Uma profunda lição. O quê? Toda pessoa que detém conhecimento, todos nós, toda pessoa que detém um conhecimento, não basta ele ter noção do conhecimento que ele tem. Ele precisa, pelo menos, desconfiar do tamanho da sua ignorância. Isso é sabedoria. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é você saber dimensionar o seu conhecimento, mas saber dimensionar também sua ignorância. Sua ignorância. Não é? Então, eu tenho um caso que é muito engraçado, né? O Divaldo conta, né? Que quando ele pegou lá o livro dos Espíritos, né? E aí, às vezes, ele discutia, ele não concordava com as questões que estavam lá, não é? Até que
a Joana conversou com ele e falou assim, mas, meu filho, você é o aluno ou é o professor? Você está com o Livro dos Espíritos aí para ensinar? Você quer dar aula para Santo Agostinho? Você quer dar aula para os espíritos ou você quer aprender? Não é? Então isso é muito engraçado, né? É muito engraçado. Porque às vezes a gente não tem noção da nossa ignorância, né? E aí você está com a visão, né? Tem um amigo querido que assiste sempre as lives aí, o Amauri, é o comandante da Gol, ele fala visão de túnel. Visão de túnel. A pessoa só enxerga uma parte, não é? Eu digo que é o seguinte, né? É igual quando você coloca aquela viseira num jegue, né? No jumento, não é mesmo? Na mula. Você coloca aquela viseira, ela só enxerga, ela não enxerga para o lado, né? Ela coloca a viseira, ela só enxerga o que está num palmo na frente do nariz. Então, olha que curioso. Então, os técnicos de nosso lar, ao invés de dialogarem, olha, 200 espíritos de esfera superior vieram a nosso lar. O que uma pessoa de bom senso faz? Não é? Você está numa colônia, aí você recebe a visita de 200 entidades de esfera muito superior. O que você faz? Ouve, escuta. Escuta, aprende, né? Absorve. Né? Absorve o conhecimento. Mas não, eles queriam ensinar. Queriam ensinar ao governador espiritual, queria ensinar as 200 entidades que vinham do mundo superior. Né? Então, isso aqui, eu diria que é a principal lição do capítulo 9 do livro Nosso Lar. A principal lição. E veja, estavam todos desencarnados. Todos desencarnados. Então, é uma advertência para nós. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou tirando a lição para mim. E apenas compartilhando com vocês. Qual que é a lição? Desencarnação não elimina ignorância. Desencarnação não elimina ignorância. A pessoa pode desencarnar e continuar no mesmo processo de ignorância. Ela pode desencarnar e permanecer no mesmo processo de teimosia. Ela pode desencarnar e permanecer no mesmo processo de arrogância, de prepotência. Né? Então, a desencarnação não opera milagres. Ela não transforma as pessoas da noite para o dia. Não é? Então, se a pessoa, um hábito, se a gente cultiva, isso todos temos, não é mesmo, meus irmãos, minhas irmãs? Todos nós temos. Todos nós temos orgulho, temos egoísmo, temos arrogância, temos prepotência, todos nós temos. É diferente. Uma coisa é você ter um jardim e tem lá umas ervas daninhas. O que você faz? Você vai lá e tira. Outra coisa é você cultivar a erva daninha. É você cultivar a imperfeição. Você alimentar o hábito. Não é? Então, aqui nós temos uma grande história, uma história assim, sensacional, que ilustra o que a arrogância é capaz de fazer com os espíritos. Espíritos técnicos, né? Então, eles falavam isso. Não, nós não podemos promover essa... Adaptado não vai desambientar, mas você já perdeu o corpo. Se você desencarnou, você já está desambientado disso que a morte faz. Ela nos tira, ela nos desambienta da vida corporal. Não é? E com tanto de consequências. Então, tem coisas que eu não vou fazer mais, não é? Tem atividades que não vão ser mais desenvolvidas.
Não tem jeito, né? Bom, o governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Então, escuta aqui. Para tudo. Concentra. Hoje está travando muito, né, gente? A internet está meio ruim, né? Por isso que eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Porque realmente a internet está bem difícil hoje. Mas vamos lá. O governador não teve paciência apenas por 3 meses. Ele não teve paciência por 3 anos. Sabe por quanto tempo ele teve paciência? 30 anos. 30 anos. Não é? 30 anos. Esperando, ensinando, ajudando. Não é? 30 anos. É? Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público reclamando. Olha isso. Entidades eminentes. Olha isso. Fizeram protesto, passeata na colônia. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, você vê, olha como que a gente cria problema, onde que a gente cria, não é? Então, o espírito ia lá para internar, fala, não estou aguentando, eu não estou alimentando direito, eu vou morrer de novo. Eu vou ter uma segunda morte. Eu estou passando fome aqui em nosso lar. É engraçado, né? Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. Um motim. Exatamente. Reinaldo Xavier. Um motim. Então, gente, estou doente. Nossa, eu vou morrer. Não estou alimentando, né? Aí o outro reclamava, aí uns faziam passeata, né? E acusação, esse governador, né? Olha isso. O governador, porém, jamais castigou alguém. Olha isso. Jamais. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Então, o que o governador de nosso lar fazia? Dialogava. Chamava todo mundo e conversava. Olha, os meus planos são esses. O regime é esse. Né? Os projetos e as finalidades. Então, qual que era o projeto e quais eram as finalidades? Qual era o propósito? Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Não é? Olha isso. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, o que ele fazia? Tinha um adversário que chamava, escuta, você não quer fazer uma excursão lá nas esferas superiores? Faz uma excursão, vai lá, aprende. E muitos foram. Muitos fizeram a excursão. E voltaram apoiando o governador. Não, você tem razão. Eu fui para a esfera superior, aprendi, vi, eu estou convencido. Então, olha que bonito isso aqui, gente. Não é? Porque mostra do governador, mostra o quê? Compreensão, diálogo, capacidade de expor os planos,
capacidade de expor as intenções, né? Dar aos adversários a oportunidade de aprender, de enxergar a questão pela mesma ótica. Quer dizer, coisas que estão faltando hoje aqui no mundo, né? Perceberam? Tudo isso está faltando hoje. Nós estamos vivendo graves problemas aí. Por quê? Porque a gente não sabe fazer isso. Não é? A gente não sabe adotar essas medidas que o governador de nosso lado adotou. Né? Então, isso é fato. A gente não sabe. Então, ele adotou. E conquistou muitos adeptos. Né? Então, ante uma pausa longa, exclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Quando a Luiz já ficou, né? Como é que terminou esse negócio? Como é que terminou isso? Bom, aí o Lísias diz assim. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação. Olha isso. Então, o Ministério da Elevação aderiu, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Olha isso. Quer dizer, o pessoal lá da física, da química, espíritos mais técnicos tiveram dificuldade para entender o processo. Olha que interessante isso, né? Você vê que o que a gente presume aqui? Um excesso de intelectualismo. Quer dizer, que não está desmerecendo aqui nenhuma área, tá, gente? Não está desmerecendo nenhuma área. Eu adoro física, química, matemática, todo mundo sabe disso. Sou apaixonado com física, química e matemática. Aqui não está desmerecendo nenhuma área do conhecimento. Está dizendo que excesso de técnica pode prejudicar a pessoa a ter uma visão mais ampla. Não é? Às vezes a pessoa fica monotemática, monoideia. Ela só pensa num viés. Ela só pensa numa linha. Não é? Então, ela não consegue avaliar outras possibilidades. Então, esse Ministério do Esclarecimento demorou mais. Né? Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, indispensáveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Olha isso. Então, era a turma que conhecia tudo de bioquímica. Carboidrato, proteína, nutrientes, mas conheciam do corpo físico. Conheciam do corpo físico. Eles não conheciam do perispírito. Não conheciam da vida espiritual. Então, estavam achando que tudo é o corpo físico. Que não há mudança, que não há progresso. Quer dizer, a mente estava travada. Travada. E eram os adversários mais difíceis. Né? Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análise e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Então, olha isso. Olha isso aqui. Então, mandavam gráficos, análises matemáticas, complexa teoria, quer dizer, você vê que é gente inteligente. Eram espíritos inteligentes, espíritos que falam bem, espíritos que escrevem bem, lidam com estatística, lidam com matemática, mas
mas não tinham o quê? Equilíbrio emocional, equilíbrio do sentimento, e acabavam caindo na imprudência. Né? Olha isso. Acabavam caindo na imprudência. Percebeu? Né? Então, a imprudência presente em espíritos que poderiam oferecer mais. É o que Israel Alves de Lima está dizendo. Muita lógica, mas pouco sentimento. Né? Muita lógica, mas pouco sentimento. Então a gente vê, gente, que esse problema não é um problema humano. Não é? Não é? O Tiago Paulino está dizendo, ó, a Hannah Arendt critica a técnica excessiva e fala que ela trouxe muitos problemas para a humanidade. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. E nós estamos vivendo isso agora, não estamos, gente? Nós não estamos vivendo isso aqui agora, hoje, no mundo? Não estamos vivendo isso? Né? Então você vê pessoas que têm muita competência intelectual, cheio de gráfico, de projeção, de modelo matemático, mas falta o equilíbrio das emoções, falta o equilíbrio do sentimento, infelizmente. Então não adianta. As duas asas que nos conduzem à perfeição são sabedoria e sentimento. E sentimento. Senão você vira um robozinho, vira Google. Não é? Vira um robozinho. Então vamos lá. Então, às vezes, eles atingiam a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Olha isso, gente. Nunca agiu por si só. O governador de nosso lar nunca chegou lá e tomou uma posição, ele. Não. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Olha a postura desse governador. Ele nunca deixou de ler minuciosamente. Por quê? Para não cair no mesmo erro dos espíritos do Ministério do Esclarecimento. Então, o governador tinha sabedoria. Ele nunca agia sozinho, ele sempre pedia ajuda, ou seja, ele não era arrogante. Ele não era arrogante. Ele lia com atenção, ele examinava, ele devia pensar assim, ó, se eu tiver errado, eu volto atrás. Se a turma não estiver conseguindo acompanhar, eu volto atrás. Não é? Então, prudência. Olha como é que esse governador era um ser equilibrado, prudente, respeitoso. É tudo que está faltando hoje na humanidade. Tudo que está faltando na humanidade, não é? O Gustavo está perguntando, quem que é o governador? Nós não sabemos, gente. A gente não sabe, né? Quem é esse governador? A identidade dele ficou oculta, né? É importante. O importante é saber o que ele faz, o que ele é, não é? Enquanto governador, a pessoa a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então vamos lá. Jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração, hoje transformado em ministério. Então, o que começou a acontecer? Na época, departamento da regeneração, que lidava com espíritos recém-saídos do umbral, começou a ter problema. Não é? E aí nós vamos estudar que problemas foram esses. O que acarretou? Isso aqui vai desestabilizar
a colônia Nosso Lar. E aí nós vamos ver o que o governador fez, não é? O que o governador fez, né? O Gessner Albuquerque está perguntando, Haroldo, como é que funciona a escolha do governador? Nós já dissemos isso lá na leitura do capítulo 8, não é? Esses cargos são ocupados por espíritos intelectualmente e moralmente superiores a todos os espíritos da colônia. Nós comentamos isso aqui. No mundo espiritual, funciona o princípio da hierarquia intelecto-moral. Os espíritos mais evoluídos moralmente e mais evoluídos intelectualmente, juntos. Não é só intelectualmente, não. É intelectualmente e moralmente são os que comandam. São os que comandam. Então, isso é fantástico, né? Por quê? Isso significa que eles têm autoridade moral, autoridade evolutiva. Não é? Evolutiva. E, portanto, mais amor, mais caridade, mais equilíbrio, mais conexão com Deus. Não é mesmo? Hierarquia, intelecto, moral. Minhas queridas, meus queridos, eu vou me despedir de vocês hoje mais cedo, porque daqui a pouco, às 9, eu tenho uma live, e hoje eu já vai para a terceira live, né? Foram 3 já. Então, eu tomou todo o tempo aqui, eu preciso só me preparar para a próxima live no Instagram, às 21 horas, então eu vou terminar mais cedo, e eu desejo uma noite abençoada, maravilhosa para todos, e semana que vem a gente faz aí a aula, né? A live no tempo todo, né? E daqui a pouquinho, 9 horas, vamos lá no Instagram falar aí, dar continuidade à meditação. Quem quiser participar, é uma atividade do canal profissional, do canal Odisseia, né? Não é uma atividade aqui do canal Espírita, mas quem tiver interesse, puder participar, seja muito bem-vindo, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessas reflexões de hoje, né? Fica aí muita coisa para a gente pensar. Uma noite maravilhosa para todos. Fica com Deus.